Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza comigo? Nesse vídeo, vamos discutir sobre o conceito de condensação. A ideia inicial a respeito de condensação é que a condensação aquece a área onde o líquido se forma. A condensação também é conhecida como liquefação, mas eu vou tratar como sendo esse primeiro nome aqui. Então, condensação é a mudança do estado gasoso para o líquido, que é o oposto da evaporação, já tratada no vídeo anterior. Um exemplo de condensação é a formação de gotas em uma lata de refrigerante frio, quando moléculas de vapor de água na atmosfera colidem com as moléculas em movimento mais lento na superfície da lata. Então, essas gotículas de água que se formam no exterior da lata é uma evidência do processo de condensação. As moléculas de vapor compartilham sua energia cinética e não permanecem na fase gasosa, elas se condensam. Ok? Isso está sendo evidenciado aqui na ilustração da latinha de refrigerante. Condensação também ocorre quando moléculas de gás são capturadas por líquidos, ok? Em seu movimento aleatório, as moléculas de gás podem atingir um líquido e perder energia cinética. Então eu estou tratando desse processo aqui. Eu já tratei dessa figura no vídeo anterior e agora a mesma figura mostrando o processo contrário. Na condensação, as moléculas de vapor de água, ok? Têm um movimento aleatório e, devido à colisão com o líquido, essas moléculas de vapor de água podem passar para a água líquida. Em seu movimento aleatório, as moléculas de gás podem atingir um líquido e perder energia cinética. Então, essa energia cinética do vapor de água, quando ela passa para a água líquida, essa energia ela diminui, ok? Do vapor de água. E o que acontece com a energia da água líquida? Ela aumenta, tudo bem? As forças atrativas exercidas sobre elas pelo líquido podem capturá-las. As moléculas de gás se tornam moléculas líquidas. Então, na condensação tem essa passagem de vapor de água, tá, para o estado líquido, ok? O vapor de água está perdendo energia, ok? E a água líquida está ganhando energia, ok? Continuando. Uma implicação importante do processo de condensação. Se você sente frio quando sai do box do chuveiro, é porque a evaporação, que é um processo de resfriamento, está maior do que a condensação, que é um processo de aquecimento de água dentro do box. Então, quando você está no processo de tomar banho lá, né, e você sai do box, ok? O que vai acontecer é que você vai ter uma maior taxa de evaporação sobre a superfície do seu corpo. E como a evaporação é um processo de resfriamento, a sensação térmica que você tem é que está fazendo frio. Agora, se você volta para dentro do box, o vapor de água que tem aqui dentro, ok? Devido ao processo de aquecimento, ou seja, vapor de água no box se tornando água líquida sobre a superfície da sua pele, por ser um processo de aquecimento, vai te dar uma sensação térmica melhor. Continuando. A energia cinética perdida pela condensação de moléculas de gás aquece a superfície que atinge. Uma queimadura de vapor é mais prejudicial do que uma queimadura de água fervendo, porque o vapor libera uma quantidade considerável de energia quando se condensa e umedece a pele. Então eu estou colocando aqui a imagem enfatizando o vapor de água, né? E esse vapor aqui ele está a uma temperatura que geralmente é mais alta do que a temperatura da água em ebulição. Então, por esse vapor conter moléculas de água com uma energia maior do que a energia das moléculas de água fervendo, esse vapor ele se torna mais danoso, mais prejudicial quando incide diretamente sobre a sua pele.
Falando agora sobre umidade relativa. Esse conceito de umidade relativa tem tudo a ver com a condensação e é muito tratado nas previsões de tempo dos telejornais. A qualquer temperatura e pressão, há um limite para a quantidade de vapor de água no ar. Quando qualquer substância que contém uma quantidade máxima de outra substância, a primeira substância é dita saturada. Isso aqui é um conceito muito relevante nos seus estudos da química e que eu estou retomando aqui para os nossos estudos da física. Ok? Então, a solução saturada contém uma quantidade máxima de uma outra substância. Você pode fazer uma solução saturada, por exemplo, aquecendo a água, ok? E você consegue, devido a esse aquecimento da água, diluir mais sal na água, ok? Ela fica saturada. A relação entre a quantidade de vapor de água no ar e a quantidade máxima que poderia estar no ar é a mesma temperatura é chamada de umidade relativa. A umidade relativa não é uma medida de quanto de vapor de água está no ar. No verão, com uma baixa umidade relativa, pode haver mais vapor de água no ar do que no inverno com uma alta umidade relativa. Acontece o seguinte: quando você tem a situação de um ambiente mais frio, a quantidade de vapor que tem no ar, na verdade, a energia das moléculas de vapor que estão no ar é uma energia relativamente menor. E devido a essa energia menor das moléculas de vapor que estão no ar, há uma maior possibilidade de se condensarem. Então você tem aí uma relação com a umidade relativa. No verão, com uma baixa umidade relativa, pode haver mais vapor de água no ar do que no inverno, com alta umidade relativa. Significa que no inverno, a possibilidade do vapor de água se condensar é maior. A uma umidade relativa de 100%, o ar é saturado. Mais vapor de água é necessário para saturar o ar de alta temperatura do que o ar de baixa temperatura. É o que eu acabei de dizer com a ideia do inverno e do verão. O ar quente das regiões tropicais é capaz de conter muito mais umidade do que o ar frio do Ártico. Para a saturação, deve haver moléculas de vapor de água no ar que sofrem condensação. Quando moléculas em movimento lento colidem, algumas ficam juntas. Elas se condensam. Quanto mais rápido as moléculas de água se movem, menos capazes elas são de se condensar para formar gotículas. O que está sendo dito aqui na imagem, né? Que a melhor fonte de água de um camelo é o seu nariz, né? Um nariz superdimensionado. E o nariz do camelo ele tem uma estrutura interna que recaptura a maior parte da umidade que provém dos seus pulmões. Então, ele retira a umidade do próprio hálito que ele exala, do próprio processo de respiração que ele faz. Então, retomando a ideia da condensação utilizando aqui moléculas de ar, né? Então, você tem uma situação em que, em altas velocidades, as moléculas de vapor de água elas saltam e permanecem em gás. Então, a gente tem uma situação em que tem aqui duas moléculas de água, por exemplo, com altas velocidades, ok? E quando elas colidem, a probabilidade delas continuarem juntas é baixa. Então elas vão provavelmente continuar separadas na forma de gás. Agora, uma segunda situação é que, se elas tiverem uma velocidade mais baixa, as moléculas de vapor de água são mais suscetíveis de ficarem juntas formando um líquido. Então você tem aqui moléculas relativamente
com uma energia relativamente menor do que na situação anterior, ok? E quando essas moléculas colidem, elas podem continuar juntas. E aqui a gente já tem o processo de formação da gotícula de água, quando várias moléculas, né, começam a se juntar. Então, quando envolve menos energia das moléculas, ok? Elas podem estar mais juntas. E essa agregação das moléculas pode acontecer melhor no frio do que no verão. A temperatura é uma medida da energia cinética média. Há sempre algumas moléculas que se movem mais rapidamente do que a média, e algumas se movem mais lentamente. Okay? É aquela ideia de idade dentro de sala de aula. Todos os alunos dentro da sala de aula têm a mesma idade? Não. Pode ser que tenha 1 ou 2 alunos que tenham uma idade acima da média, assim como tem alguns alunos que têm uma idade abaixo da média dos alunos da sala que você pertence. Então essa ideia está sendo explorada aqui com as moléculas. Algumas moléculas têm mais energia do que a média e algumas moléculas têm menos energia do que a média. Mesmo a alta temperatura, haverá moléculas lentas suficientes para causar a condensação, desde que haja vapor de água suficiente. Falando agora sobre nevoeiro e nuvens. O ar quente sobe. À medida que ele sobe, ele se expande. E à medida que ele se expande, ele vai esfriar. Nesse processo de esfriamento, as moléculas de vapor começam a se agregar após colidirem umas com as outras, ao invés de se afastarem. É o que eu acabei de dizer com os desenhos das moléculas nos slides anteriores. Se houver partículas maiores e de movimento mais lento, como íons, o vapor de água se condensa sobre essas partículas e forma nuvens. Ok? O que está sendo dito aqui, então, é que a formação de nuvens pode ser estimulada se você fizer uma semeadura do ar com partículas de íons ou outras partículas apropriadas, como poeira, pólen, etc. O nevoeiro é basicamente uma nuvem que se forma perto do solo. O nevoeiro ocorre em áreas onde o ar úmido perto do chão se esfria. Okay? Algum vapor de água condensa fora do ar enquanto esfria, fazendo a névoa. Uma característica fundamental da formação de nevoeiro e nuvens é a diminuição das moléculas de vapor de água no ar. Então, na situação de nevoeiro, mostrada aqui na figura, ok? A gente tem que na atmosfera desse local vai ter uma diminuição da quantidade total de vapor, porque esse nevoeiro ele é formado às custas das moléculas de água, das moléculas de vapor de água que estavam presentes na atmosfera. Então elas colidiram, se juntaram e formaram nevoeiro. Então quer dizer que na atmosfera do local onde tem nevoeiro tem menos vapor de água. Então o ar é mais seco. Ok. Pense a respeito disso. É correto dizer que a umidade relativa é uma medida da quantidade de vapor de água no ar em uma temperatura particular? A resposta é não. A umidade é uma medida da quantidade de vapor por volume de ar e é independente da temperatura. Quando se fala em umidade relativa, e preste atenção nos noticiários, nos jornais, esse termo ele é usado bastante, ele é muito corriqueiro, né? Então, a umidade relativa, por outro lado, é a quantidade de vapor no ar em comparação com a quantidade de saturação a uma determinada temperatura. O que isso quer dizer? Que a umidade relativa é uma razão, é uma proporção, é uma divisão de uma coisa por outra, e isso é expresso em porcentagem. Para finalizar, aquela rapidinha com o seu professor, que nunca ninguém responde, mas enfim, não desisto de vocês jamais. E a pergunta que eu estou deixando é: de que maneira a condensação afeta a temperatura? Se você prestou atenção nos slides, você já sabe responder tranquilamente a esse questionamento. Aqui estão as referências para produzir essa aula.
Espero que eu tenha colaborado de alguma maneira para o seu aprendizado a respeito de mudança de fase. Um forte abraço e até o próximo vídeo.